Olá, o objetivo desse treinamento é fazer um processo onde a revenda consiga implantar, configurar, fazer os processos de venda, ou seja, pôr rapidamente um cliente para funcionar. Mas antes disso, a gente queria mostrar para vocês uma ferramenta muito útil disponibilizada pela SW, que é uma ferramenta com muitas informações sobre instalação, sobre configuração, sobre versões de licença e tudo mais. Para isso, você pode usar o link atendimento.swfest.com.br, que é o mesmo portal onde a revenda consegue fazer uma solicitação, ou seja, abrir um ticket aqui. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os recursos e as informações disponíveis nesse portal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar com o meu usuário e senha aqui. Ok, agora estou logado. A gente começa com uma central de ajuda baseada em pesquisa por palavra, ok? Mas não é isso que eu vou mostrar. Se nós descermos a página um pouco mais aqui, a SW tomou o cuidado de criar tópicos para cada tipo de recurso do sistema. Falando sobre gestão, onde ele fala de PDV, da retaguarda, do API de indicadores, do app de inventário, app de indicadores e app de inventário. No outro, sobre a parte de gestão franqueadora. Na outra, sobre pagamentos, sobre engajamento, sobre delivery e sobre atendimento. Os recursos são muito bons. Por exemplo, se nós entrarmos em gestão e for uma revenda que for fazer a instalação, ele começa com tópicos muito importantes, instalação e configuração. Se eu clicar em instalação e configuração, ele vem desde como deve ser configurado o Windows, como mexer com as proteções do Windows para que o sistema funcione bem, as notificações do Windows. Ele ensina a criar uma estrutura de pastas, por exemplo. Eu vou clicar aqui para mostrar. Uma estrutura de pastas para que fique organizado os arquivos dentro da máquina do seu cliente, de modo que você possa manter as versões anteriores, de modo que você possa guardar o certificado, tenha tudo muito bem organizado e seja fácil de trabalhar, ou seja, ele está muito bem estruturado. Ele fala também sobre a instalação da SQL, depois sobre a instalação do próprio SW. Quando você entra na instalação do SW aqui, por exemplo, ele mostra o passo a passo, fala dos tópicos que ele falou antes, se você não viu, você pode reler. Ele fala sobre como fazer a instalação. Então ele explica quais são as versões do sistema. Se nós clicarmos aqui e abrirmos os links, ele vai trazer para cá e vai mostrar quais são as versões disponíveis do sistema, como é estruturado a versão do sistema, como você pode compatibilizar o PDV com o API Checkout, integrador, comandas, que são os recursos do sistema, os cuidados para que isso fique nas mesmas versões ou em versões que funcionem de maneira compatível. E mais, se eu quiser, por exemplo, instalar a versão 44, eu clico nela, ele explica para mim os recursos dessa versão, que essa versão trouxe de novo, como funciona esse recurso, tem muitos vídeos colocados aqui também. E se eu for lá embaixo, ele ainda tem a opção de eu fazer, eu vou até o final da página, eu posso fazer o download do PDV, do API Checkout, do integrador, do painel de senhas. Então veja que é uma ferramenta extremamente útil, né? Depois disso ainda a gente tem quem são os executáveis dentro das pastas, quais são os campos do validador, como validar uma licença, como configurar, ou seja, uma sequência completa para que você seja capaz de fazer uma instalação do sistema. Nós vamos produzir vídeos para isso, para fazer um processo mais rápido, mas aqui tem muita informação. Ele ainda fala sobre cadastros, estoque financeiro, vendas, fiscal, relatórios, tem perguntas frequentes dentro desse cenário. Se você vier, por exemplo, na parte de delivery, que é um dos tópicos, ele vai mostrar a instalação e configuração das ferramentas do delivery, que é o SW Now Web, o SW Now App, as integrações, como fazer pedidos, quais são os relatórios. Se você entrar dentro do SW Now Atendimento, ele vai falar como configurar cardápio digital, totem de autoatendimento, painel de senha, KDS, comanda eletrônica. Quando você clica, por exemplo, dentro dele, ele tem uma série de tópicos que vai te levando para uma sequência de uma instalação
bem-sucedida. Então o meu objetivo aqui foi mostrar que ele tem uma série de ferramentas com documentos muito importantes para que você seja capaz de fazer uma boa instalação, tenha fonte de consulta para que você possa fazer isso da melhor maneira, e além de tudo isso ele ainda vem mostrar aqui para você quais são as novidades que saem em cada versão. Então, se você sabe que tem uma versão e quer consultar qual é a versão, você vai poder vir aqui. Por exemplo, vamos entrar na versão de outubro, ele vai explicar o que foi feito, quais foram as melhorias, quais foram os recursos implantados naquela versão, né? Novidade, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e pesquisar Release Notes, ele vai falar tudo sobre cada uma das versões, o que mudou em cada uma das versões, as versões que ainda estão sendo consolidadas, as que já foram consolidadas, ou seja, eles disponibilizaram um portal com documentação para consulta muito bem organizado e muito bem estruturado, ok? Espero que ajude. Obrigado.